Coros Áureos, no início desta hora. Sejam então bem-vindos e vamos à nossa conversa. São 50 anos de história. Acredito que haja muito para saber e histórias bonitas, porque se recuarmos 50 anos, há 50 anos atrás tudo era muito diferente. Hoje vamos conversar sobre este coro magnífico que faz parte da AMBO, Academia de Música Banda de Orém. Depois das 10 iremos falar com o presidente da AMBO, o Fernando Marques, e também com a mestrina do Coros Áureos, a Ângela Marques. Agora vão estar connosco e até às 10 a Dona Irene Marques, o Sr. José Vieira e a Dona Lúcia Vieira. Porque estes três elementos do Coros Áureos? Porque eles estão há 50 anos a cantar para nós, a cantar e a encantar. Bom dia. Obrigada por estarem aqui connosco. Isto agora em coro, não é? Vocês também cantam em coro, certo? Olha, eu não sei, se calhar eu queria saber um bocadinho da história. A Dona Lúcia já está ali a mexer no braço da Dona Irene. Vamos começar pela Dona Irene Marques, vamos. Oh, querida, é que eu sou mais velha. Eu não disse idade nenhuma, portanto, e lá fora, nós e também... Eu sou Irene Gaspar da Silva Marques, quase com 80 anos. Se Deus Nosso Senhor me deixar, chego aos 80. Oh, minha querida, se me dissesse isso, se me dissesse não, está-me a dizer, eu não acreditaria. Mas olha, parabéns por dizer a sua idade, porque eu não consigo perceber porque é que as pessoas não gostam de dizer a idade. E há outra coisa, quando as pessoas têm quase 80 e dizem que têm quase 70. Ora, se a pessoa nos diz que tem quase 80, assim como a Dona Irene disse, eu olho para si e disse assim, impossível, não é? Essa carinha é muito bem tratada. Nunca. Nunca? Nunca. Não acredito nada. Só é o creme, se for das mãos é das mãos, se for... É um qualquer para hidratar. É o que vier, eu ponho... Rugas a senhora não tem, e sabe que não tem. Isso é hereditário, talvez. Pois, está a ver? Tem bons genes, é bom. Pronto. Agora, quando às vezes a pessoa tem muitas rugas e diz assim, tenho 70, e nós pensamos assim, já está um bocadinho acabada. Então é melhor dizermos a idade correta, não é? Para termos a cara com a idade que temos. É um bocadinho isso. A idade correta. Claro. E é uma bênção viver muito tempo, não é? Deus claro que é. Deus uma graça de estar aqui. Nem todos conseguem. Eu estava com muita pena se não fazia aqui os 50 anos de coro. Mas faz. Porque também não é só aqui, também estou há 50 anos no coro da igreja. Portanto... A senhora farta-se de cantar. Sempre ouvi dizer que quem canta seu mal espanta. Seu mal espanta. Isso é verdade. E cantamos para Deus, porque Deus quer tudo alegre e não nos pôs na terra para sermos tristes. Pois, eu às vezes também digo isso. Às vezes não é muito fácil de Não ser. é fácil, mas temos que pensar que Ele não nos pôs na terra para sermos tristes e passamos a tristeza. Temos que ser alegres e transmitirmos a alegria para os outros também. Que bom. Ó, Dona Irene, 80 anos e com esse discurso, parabéns. Tenho que vir para aqui, para o pé de mim todos os dias, que é para incentivar quem está do outro lado, sempre com tanta lamentação, não é, querida? Bom, mas hoje nós vamos falar de 50 anos do coro. Era um dos seus sonhos chegar a fazer 50 anos do coro, para aquilo que eu estou a perceber, era? Até porque eu tive filhos. A Dona Irene é muito engraçada, ela está a desviar-se do microfone para olhar para mim. Não se preocupe comigo agora. Até porque eu tive filhos, levei para lá as minhas filhas, fui para lá com as minhas duas filhas mais velhas, com pequeninas, 3 anos e 2 anos, deixava-as a dormir. Hoje não se podia fazer isso. Um dia uma fugiu-me de casa e foi para a casa de uma vizinha, do polícia, saiu para a janela, a outra não acordou. Não deveria estar a dar este testemunho. Mas a verdade é que eu pedi a essa vizinha para me vigiar. Para olhar por elas. Olha, Dona Irene, vamos então recuar 50 anos e vamos saber um bocadinho da história de cada um 50 anos atrás. Eu não sei qual de vós é que quer contar um bocadinho da história. Quem é que sabe? Quem é que teve a ideia de fundar o coro? Quem é que quer? Senhor José Vieira.
Costuma-se dizer primeiras senhoras, neste caso o Sr. José Vieira. Sr. José Vieira, 50 anos atrás, quem é que teve esta iniciativa? O coro nasceu com homens inicialmente, né? Pelo menos nos primeiros ensaios foi. E a ideia do coro, um general não lida só com as suas tropas sem ter alguém por trás. O coro nasceu porque o Sr. José Luís Gonçalves, na altura, devia ser o presidente da Comissão de Festas da Senhora da Piedade. E como uns 4 anos antes, talvez, houve um coro no género, também ensaiado pelo Sr. Armando Rodrigues, que cantou na festa, o Sr. José Luís pediu ao Armando para organizar um coro nesse modelo. E então o Sr. José Luís, o Sr. José Lopes Alves e o Sr. Armando andaram nos homens que encontrava a convidá-los para irem para o coro. A mim, quem me convidou foi o Sr. José Alves, que me encontrou no café e convidou-me, e depois disse-me que para eu ir aos ensaios, que começava um dia qualquer, não interessa agora. E eu, por acaso, como o meu trabalho tinha noites, e eu no primeiro ensaio não fui, mas fui no segundo. E então o que é que acontece? No segundo ensaio já havia esposas de alguns que acompanharam os maridos para o ensaio. E então o Sr. Armando, e eles começaram a querer também entrar, e o Sr. Armando convidou-as, e depois disse aos restantes homens, a maioria eram todos casados, para convidarem as mulheres para fazermos um coro misto. E assim foi, não é? Eu cheguei a casa, convidei a minha mulher na altura estava assim um bocadinho renitente, mas depois passou a ser ela a mais entusiasta do que eu para irmos aos ensaios. E então assim nasceu o coro. Depois, como nós já estávamos a preparar um repertório, resolveu-se, não é? O maestro connosco resolveu não a fazer a apresentação na Festas da Piedade, porque ainda estávamos mal preparados, vamos lá. E então aguardámos, e foi então no 25 de novembro de 1972, que foi a nossa estreia. Claro, não tivemos um programa totalmente só do coro, depois arranjou-se também um grupo de variedades que completou esse espetáculo no cinema aqui na Avenida. Já vamos falar desse primeiro espetáculo. Dona Lúcia, então, foi fácil de convencer? Não foi ele disse fácil, que não, então, mas assim, eu não estava assim muito preparada para entrar, porque assim, um coro, aquilo tem algum jeito. Não estava sensibilizada, não estava habituada. Quando ouvia um coro, eu até dizia, eu não gosto nada disto. Não sei, pronto, pensava como assim. As coisas mudam. Foi. Mas depois, pronto, fui e gostei, e pronto, e lá fui sempre aos ensaios. Quando entrei para o coro, ainda não tinha filhos, depois andei lá sempre grávida dos filhos, e depois levava-os para lá na Alcofinha para não faltar aos ensaios, e assim foi. Fomos andando. Bom, mas o Sr. José estava a dizer que inicialmente a senhora não estava, mas depois já era mais entusiasta lá de casa, não era? Já dizia, olha, hoje há ensaio, vamos ao ensaio. E a minha mãe, felizmente, ajudou muito, porque depois começou-me a ficar com o pequenito, porque ele era também pequenito, para não estar ali a apanhar uma seca, 2 horas de ensaio. E então ela ficava com ele. Mas ele nunca me podia ver sair de casa, porque senão fazia uma barraria. Então havia uma amiga minha que ia ter comigo à minha casa, que morava ao pé da igreja, que era a Zezinha Pina, ia ter comigo. Ele, assim que via a Zezinha, estava pranto, depois lá então tinha que me esconder para sair, e lá ficava então com a minha mãe. E pronto, assim já ia mais descansada para o ensaio. Para o ensaio. A Dona Irene Marques foi daquelas que, sem convite, apareceu logo no segundo ensaio. Apareci logo no segundo ensaio a acompanhar o meu marido, mas ainda no coro não estava a funcionar com as mulheres. Mas eu, dado a minha mania de cantar,
desde sempre, porque eu vivia numa aldeia, mas já pedi aos meus pais para me porem a aprender música. Devia ser já, como o meu pai dizia, que eu devia ser de outra era, que nunca tinha ouvido lá ninguém a falar. E então, aonde é que eu me limitei a estar? Na igreja, cantava no coro lá, e fazia parte de vários grupos que fui cantar. Olha, as únicas entradas que eu tive dentro dos campos de futebol, porque fazia parte de um agrupamento que íamos fazer diversas coisas lá da igreja e então cantei, era catequista, cantei até me casar quando vim aqui para Orem. E cheguei aqui, entrei. E portanto, para mim não foi nenhum sacrifício, porque eu adorava cantar. Aliás, para si até andava a pensar quando é que vão fundar um coro, não é? Exatamente. E eu gostava de ópera e tudo. Não era por acaso que eu era primeiro soprano. Agora já estou velha, já sem voz, mas continuo lá, faço o que posso. Qual sem voz? Sr. José Vieira, já me explicou como é que isto começou. E o Corosauris, como é que surge o nome Corosauris? Começou-se a pensar em coral de Orem ou outros nomes. Mas como normalmente os coros utilizavam uma linha latina, e então fomos para isso, Coros Auris. Auris que era de Orem e Coros era do coral. Foi assim que nasceu, embora houve várias ideias dentro do grupo, aquilo foi por sorteio. Vamos lá, foi conversado entre todos o nome e ficou aquele e perdura, infelizmente. Olha, eu não sei se há bocadinho, peço desculpa, me disse quantos elementos é que começaram. Portanto, quantos homens é que foram naquele primeiro ensaio? Eram alguns 50, eram alguns 30 ou 40. Eram muitos. Eram muitos. E depois juntou-se as mulheres, fez um coro à volta perto dos 60 pessoas. Portanto, e então pronto, foi eram casados, mas a maioria eram casais. Há muitos elementos que ainda há muitos elementos que já partiram do Corosauris, mas também ainda há muitos elementos só que foram saindo também por algum motivo. Por acaso nós tivemos há dias a contarem, já morreram 18 homens do coro e uma senhora só. Portanto, as mulheres perduram mais tempo. Infelizmente foi a esposa do senhor Armando Rodrigues que faleceu. Foi a primeira coralista, pelo menos que a gente tenha conhecimento, porque já há pessoas que a gente já não vê há muitos anos e também não sabemos, mas em princípio foi só ela. Pronto, o coral foi por ser casais, é isso que dá a duração do grupo, não é? Hoje são poucos casais, aliás, para já sou só eu mais a minha mulher, somos o único casal que estamos no coro, porque o que era bom e foi sempre o desejável de nós os mais velhos, não é? Outros já saíram, era que houvesse um núcleo de casais, por exemplo, 4 ou 5 casais ou 6 casais, para ser o núcleo do coro, e depois havia este pessoal novo que entrava e saía, porque vão para as universidades e acabamos por depois afastarem-se. Mas há também é uma mais-valia os casais estarem no coro, é que assim não há aquele problema de ficar ou o marido ou a esposa em casa e assim vão os dois para uma iniciativa. Sim, também. Sim. Pois, isso é ótimo, mas o problema é que normalmente é difícil conseguir as pessoas também não se predispõem a irem aos ensaios, porque isto também exige trabalho, não é? Existe muito trabalho para apresentar uma peça. A maestrina, coitada, hoje tem que se esforçar para... nós já vamos falar dos ensaios. Dona Lúcia, então depois as mulheres foram para este coro. Como é que vocês se vestiam? Como é que vocês se apresentam? Começaram a pensar nisso? Pois. Como é que foi? Mas na altura foi cada uma comprou uma blusa, era uma de cada cor para o primeiro concerto. As saias eram todas pretas. Sim. Mas as blusas eram uma de cada cor. Eu como tinha um miúdo pequeno,
Eu assim, não tenho tempo de ir comprar a blusa, umas, eu fui a tomar, eu fui a leiria, eu não sei quando. Acabei por ir à loja do Sr. Eloy e ele tinha lá uma blusa e foi com essa que eu me desenrasquei e foi os primeiros concertos. Pronto, era a saia toda, a saia preta e os homens presumo que umas calças pretas. Os homens era com fato inteiro. Sim. E uma gravata também não era igual, mas eles iam sempre mais bonitos, pronto, mais com o fato inteiro. E a Dona Irene não concorda nada consigo. Pois não. As nossas saias pretas eram curtas, ela esqueceu-se de dizer. Muito avançado para a época. Eram curtas. A minha era quase 10 centímetros por cima do joelho. Já era muito curtinho. Mostrar a bela pernoca. Tenho pena de não ter aqui a foto, vou ter o carro, que era muito gira. E as blusas, a minha era cor de coral, mas fui eu que a fiz. E outras eram verdes, outras eram amarelas, outras eram azuis, com a cor que tinham. Mas aquilo ficou engraçado, as saias curtas e as blusinhas uma de cada cor. Pois, agora é sempre a saia comprida, não é? Agora é saia comprida, mas ali foi assim. Muito bem. E era bem bonito. Eu por acaso não trouxe as fotos, mas era muito giro. Mas depois, pronto, esta foto eu tenho aqui também, que é do primeiro concerto, presumo eu, não é? Pelo menos é dessa época. Mas depois o vosso traje também foi evoluindo, não é? O nosso traje depois. Como é que fizeram? O meu marido era presidente na altura, e então ele quase me obrigou a ir a Lisboa à procura de rendas bege e foi à Dona Fátima do Alqueidão e fez-se umas blusas muito bonitas que era para irmos para tour, porque não íamos assim de qualquer maneira também, não é? Então fizeram uma blusa igual para todos. Uma blusa muito bonita com umas rendas nas mangas, eu acho muito bonita, com os laços, mas entretanto ainda houve uma grande discórdia lá, porque o meu marido era muito vaidoso, Deus o tenha eterno descanso, e gostava que os homens fossem com uma camisa e uma gravata que fossem a condizer connosco. Mas o maestro, que era o Sousa, achou que se fossem com era inverno, com umas camisolas verdes, assim com meia gola, que verde, porque era para dar com o laço que a gente tinha, que iam bem. Muito contrariado, o Fernando Marques aceitou. Lá foi de camisola de gola alta. A camisola. Então, as senhoras foram classificadas de muito bem vestidas em tour. E os homens, não. Pronto. Aí está, o Sr. Fernando Marques tinha razão de levar. Lembra-se desta discussão, senhor? E gostou da camisolinha? Claro, gostávamos, até na altura foi o que se. Na altura foi o que. Está tudo bem, não é? Está tudo bem. Bom, então e os ensaios? Como é que se realizavam os ensaios? Era sempre também 2 vezes por semana, 2 ensaios por semana. Onde? Aliás, foi nós no início, quando se foi formado o coro, a banda estava inativa. A sala estava toda suja, não é? Inclusive na altura a Câmara andava lá a fazer obras na rua e tinha sacos de cimento dentro da sala e aquilo foi tudo limpo por nós todos os coralistas limpámos aquilo. E como a associação estava inativa já há uns 4 ou 5 anos, não é? Porque a banda acabou quando foi lá acima a Vigo, a Espanha, porque o maestro foi-se embora e depois os músicos não tinham que ensaiasse e aquilo acabou. E então o coral veio dar uma vida nova àquilo, pois como a gente limpou e depois com o andar dos tempos verificou-se que realmente havíamos de reativar a associação, até para dar ordem fiscal a gente perturbar, para estar ali. E então todos nós fizermos sócios. Elegeu-se um presidente. O primeiro presidente desta altura foi o padre Manuel Simões. Depois então legalizou-se a situação e assim deu o aso aquela continuasse. É certo que no coral
existiam inicialmente três músicos da banda anterior, e depois juntou-se o quarto, que foi o Sr. Abílio Neves, o alfaiate. Era o Sr. Armando Rodrigues, era o Fernando Marques, era o Armando Nório e depois o Sr. Abílio. E eu sempre vi nesses quatro vontade de reerguer a banda, não é? A atual Orquestra de Sopros. Pois naquela altura foi a primeira, inicialmente foi a banda juvenil. Só depois, na década de 85, 84, ou 80 talvez até na década de 80, que é mais concreto, segundo aquilo que conta a história, o Sr. Fernando Marques fez uma direção com esses músicos, os quatro músicos, fez a direção. O Sr. Abílio, até por sinal, era para ser o secretário, e ele disse logo que não percebia nada de secretário, e convidaram o Sr. Portinha para ser o escriturário do Sr. Abílio. E então o Sr. Fernando Marques quis que o Sr. Armando Rodrigues fosse o presidente. Pronto, convidaram o Sr. Mortágua para iniciar o solfejo, não é? O ensino do solfejo aos jovens, e arranjaram uma equipa de jovens, de raparigas e rapazes, assim. E depois em 81, 82 o Sr. Armando Rodrigues quis fazer a orquestra típica e foi buscar as filhas também pertenciam a esse leque de meninas que andavam a aprender o solfejo, e o Sr. Mortágua quase que ficou sem alunos, não é? O Sr. Mortágua ficou assim um bocadinho zangado e não sei quantos, mas depois o Fernando Marques, não há problemas, a gente arranja outros. Depois também foi para lá, o meu filho já queria aprender a tocar acordeão, e nós em casa começámos a incentivá-lo, porque para aprender acordeão sem saber solfejo, que era uma parvoíce, e então lá continuou. Entretanto, era Nela que dava aulas de acordeão, ela depois também desistiu. E ele ficou na banda, e pronto, foi assim que também nasceu. Portanto, acho que o coral tem um certo impacto, ou teve um certo impacto no reerguer, no que está hoje a AMBO, porque não há dúvida nenhuma, temos que dar o valor. Depois o senhor Armando deixou a presidência quando criou a orquestra típica, e ficou o Fernando Marques, e sem dúvida está aqui a esposa, mas eu não temos que dizer o que é verdade. O Sr. Armando o Sr. Fernando foi um incansável para erguer aquilo, não é? Depois veio o convite em 85 para irmos a Tour, que foi um marco da nossa internacionalização, que marcou-nos a todos, não é? Pelo menos a nós todos os mais velhos. E o Sr. Fernando Marques tinha muito gosto em que lá fôssemos. E por acaso tínhamos no nosso coro hoje o professor Carlos André, né? E há dias disse que ele sabia ler e escrever bem francês, e ele ajudou o Sr. Fernando Marques a organizar essa viagem, fez a inscrição, e as coisas correram tão bem, porque o coral, eles lá tinham um pavilhão para nós dormirmos todos assim a monte, vamos lá, mas tinha uma cláusula lá que dizia que dava um X por cada coralista se a gente não fosse lá para o pavilhão. O professor Carlos André leu aquilo e disse: nós vamos arranjar dormidas sem ser ali. E então recebemos o dinheiro e fomos, estávamos em 3 ou 4 pensões, não é? Porque não cabia todos, não cabíamos todos. E fomos para essas pensões, estávamos bem instalados nesse festival. Também encontramos lá um coro da Universidade de Coimbra, e eles perguntaram: vocês estão hospedados todos? Porque como eu estava lá no pavilhão, estamos aqui assim nas pensões. Pois é, vocês trabalham, não têm dinheiro. Não, estamos às custas deles. Então vocês não viram. E eles ficaram admirados, não é? Portanto, a importância de termos o Carlos André no nosso grupo, não é? Foi realmente uma coisa espantosa, e
e até o festival pronto, nós praticamente éramos amadores, né? No grupo que lá estava, porque aquilo foi realmente um marco. Logo no primeiro espetáculo, que era este festival, apareceu lá um coral que era de Riga, da Ucrânia, hoje é a Ucrânia, naquela altura era a União Soviética, que deu um show que a gente ficámos todos admirados com aquilo que eles faziam, porque eles vestiam novos fatos, punham novas coisas, e foi uma coisa formidável. Nós depois cantávamos muito, nós portugueses éramos muito alegres, e fomos considerados o coro de simpatia, porque pronto, foi assim. Nessa altura também fomos, como íamos a tour, ficávamos a 200 km de Paris, e a gente não sabia se íamos à França. Entretanto, por intermédio de alguns coralistas que tinham familiares em França, arranjaram-nos dormida para 2 noites em Paris. E então, no fim do festival, subimos a Paris, porque era 200 km para norte, fomos a Paris. Ficávamos em casa desses imigrantes nessas 2 noites, porque depois na segunda noite a gente de madrugada de manhã vínhamos embora. E pronto, visitávamos Paris e depois cantámos numa igreja em Champigny para os portugueses num domingo, e pronto, foi um marco realmente histórico. No outro ano a seguir tivemos a sorte de vir um francês aqui, não é? Aqui à nossa zona, que teve em Tomar, teve aqui em Orem, e era um género de uma vida cultural da região de Pas-de-Calais. E arranjou-nos um intercâmbio com o coro. Pronto. Aquilo a gente não sabia para o que íamos, mas também foi extraordinário. Primeiro eles vieram cá, eles também ficaram encantados, e depois vamos lá para lá. E o que era engraçado é que eles vinham para a nossa casa e nós íamos para a casa deles. Para a casa deles, não era disso que eu ia falar. Foi fantástico. Eu considero-me, eu e a minha mulher, que fomos os únicos que estivemos em mais casas de franceses, porque os outros iam sempre para os mesmos. Nós não, nós felizmente conhecemos pelo menos umas 3 ou 4 famílias, não é? E eram bem acolhidos. Éramos sempre bem acolhidos. E eles também, quando cá vinham, também vocês os acolhiam bem, não é? Hoje, infelizmente, alguns já, como eram já também todos mais idosos ainda que nós, alguns já faleceram, e pronto, e isto durou até 2007, que foi a última vez que nós lá fomos, e depois eles eram para cá vir a seguir, e aquilo, houve lá coralistas que saíram, o mestre também saiu, e hoje perdeu-se, hoje está tudo diferente, não é? Mesmo até nós, e eles lá também. Foi pena, porque visitámos uma grande parte do norte de França, fomos e isto também ao fim e ao cabo vocês conhecem muito estando inseridos neste coro, não é? Têm conhecido muito. Sim, porque com este intercâmbio nós fomos à França, ao norte da França, fomos à Bélgica, fomos à Inglaterra. Nós também acompanhou-nos também algumas vezes a Câmara Municipal de Orem, não é? Sim. Por exemplo, nós estivemos nas obras do túnel, do Eurotúnel. Estivemos lá nas obras. Nós, claro, como éramos muitos, estivemos no estaleiro, fizemos um filme, vimos um filme. O Presidente da Câmara, da altura, o professor Mário Albuquerque, teve a sorte de ir ao poço, como eles chamavam, que diziam que era o poço, onde estavam a fazer ligação para a Inglaterra e da Inglaterra para a França. Sim. Pronto, foi isso. Além disso, eles também assistiu lá muitas vezes quando nós íamos, às vezes aparecia lá ou o presidente ou o vice-presidente, algumas vezes também foi o doutor David Catarino, também chegou lá a ir o senhor Frazão. Também chegou a ser representado pela Câmara, porque na altura o doutor Avelino Sotil foi vereador, também representou algumas vezes a Câmara, como presidente da associação e como vereador.
Não, foi assim muito giro. Muito giro. Até tenho aqui algumas datas. Em abril de 91 nós fomos a Lille e depois no dia 29 de agosto de 2001 fomos à Inglaterra. Já fomos no Eurotúnel, passámos por baixo da água, não é? No Eurotúnel. O autocarro vai dentro de um comboio e leva-nos até lá saímos, fomos cantar na Catedral de Canterbury no dia 29 de agosto de 2001 e depois isso foi à tarde. À noite cantámos numa igreja em Folkestone, onde cantámos o Aleluia. E os ingleses puseram-se todos em pé, porque é uma canção tipo hino nacional, não é bem hino nacional, sim, e eles levantaram-se. Ficaram em pé. Pronto, e isso também nos emocionou um pouco, não é? É assim, a vida, pois claro, cá em Portugal, felizmente também temos ido muito lado, também fomos a Espanha, fomos a Barcelona, fomos a Linares, fomos também ali à zona de Vigo, já, muitas vezes. Pronto, e aqui em Portugal temos também um grande repertório. Temos ido a muitas localidades onde nos convidam, onde a gente às vezes convida-nos a eles, e normalmente esses convites, pelo menos entre nós, eles vêm cá, depois nós vamos lá. Pronto, porque só assim é que se divulga a música, tanto eles como nós, a nossa é assim. E então ganhamos grandes amizades. Também no início tivemos a colaboração do Coro de Fidelos, porque eles são mais velhos que nós, vieram cá muitas vezes no início, quando a gente começou. Pronto, fazíamos convívios, assistiam aos nossos ensaios, ensaiávamos connosco. Depois o maestro que cá estava, que era o António Sousa, criou o coro em Tomar. Também fizemos alguns ensaios em comum. Pronto, foi uma vida recheada de convívio com as pessoas. De momentos inesquecíveis para vocês, não é? Momentos inesquecíveis. Sim. Dona Lúcia, quando eram estas saídas lá no início, a rapaziada ainda ficavam com a avó. E depois nós não tínhamos telefone, não havia telemóveis. Pois não era como agora, eu né? não tinha telefone fixo, e então o meu irmão tinha telefone fixo e eu ligava-lhe, e depois eles iam à casa do tio para falarem connosco. Pronto, correu tudo bem, muitas saudades sempre, né? Eles estavam com a avó, eram como se estivessem com os pais, mas tinham aquelas saudades. Pronto, a primeira vez que fomos foi assim um pouco difícil, quando eles foram até ao autocarro para se despedir de nós, e depois quando chegámos também lá estavam, e qual não foi o nosso espanto, que havia, não sei quem é que fez isso, deitaram montes de foguetes, era só foguetes a estalar quando nós estávamos a descer do autocarro. Foi emocionante essa parte. Vocês emocionavam-se com isto. Dona Irene, são momentos que recordam para sempre, não é? Eu vou só aqui voltar uma coisinha Volte, querida, volte. Aliás, nós ainda vamos voltar muito atrás. Vou voltar ali uma coisinha atrás, apoiando o que o senhor José disse, tudo com coisa, que esses três elementos que começaram com o quarto, com o Sr. Abílio, que estavam a querer coisa, o meu marido era dos elementos que foi a última vez lá à França. Sim. E eu tenho lá a foto e tudo, e mais os outros dois, porque estavam ligados àquilo, e foi aqueles que mais sentiram a perda da banda. Como ele sentiu tanta perda de banda, e como o Sr. Armando Rodrigues fundou o coro, ele pediu-me, fui eu quem foi convidar o Sr. Armando para presidente, para ir fazer uma presidência, e eu disse, até sou eu, vais comigo à casa dele, vamos pedir para ele ser o presidente, e eu sou o vice-presidente, e depois vamos arranjar os outros. Isto tem que dar volta, porque se tem que arranjar uma banda. E fui eu que fui com o meu marido lá à casa do Sr. Armando. Éramos muito amigos também, é verdade,
Ele disse que sim, meu marido ficou como vice-presidente, não se quis ele dizer eu sou o presidente, convidou para presidente, fui eu que fui com ele, nunca me esqueço. E esse dia ficou muito marcado, e então arranjaram depois os outros da direção para ficarem com eles, falaram ao Sr. Mortágua, como o Sr. Zé disse, para ensinar. E lembro-me de se andar aí de porta em porta, o meu marido mandar a ajudar a falar quando se criou a orquestra típica, pelo motivo que o senhor José disse de se ter formado a orquestra, que depois foi abaixo os elementos que ele queria, que o meu marido tinha na ideia dele criar a banda. Mas ele lutou. Há muita gente. Ele foi buscar pessoas a todo lado. Lutou, que só eu que convivi com ele, as pessoas do coro sabem, mas não sabem tanto aquilo que ele fez. Quem sabe sou eu. E ele, não se vai arranjar problemas, porque assim é mais uma coisa, que é a orquestra típica, embora me tenha levado os coisas, a gente vai arranjar. Até me mandava ir buscar um senhor a Caxarias, um senhor já de idade, para tocar na banda. Pronto, que era então, o Portinha. E a verdade é que hoje nós temos vários grupos dentro da AMBO, não é? E ele começou a banda com aqueles jovenzinhos. Eu sei. Era o senhor, o velhote era Totinha. E eu ia lá buscá-lo para o ensaio, que ele não tinha coisa. E depois ele vinha da viagem e ia lá pô-lo a Caxarias. Mas às vezes ele não vinha a tempo e telefonava-me e dizia-me. Uma vez eu já estava na cama, até vesti um robe e foi assim, porque apareci na banda para ir buscar o senhor Fernando Totinha para pôr a Caxarias. Para ir pôr a Caxarias. E recordo-me dizer ao meu marido assim, se fosse algum rapaz novo, não me mandava pôr a Caxarias a esta hora. Mas que... E ele respondeu-me, mandava da mesma maneira, porque sei quem tenho. Ai, que maravilha, que maravilha. Então vamos voltar. E o Coros Áureos, como é que eram os temas que vocês cantavam? Quem é que escolhia o repertório? O repertório era sempre os maestros. Os maestros, não é? Já agora, quantos maestros é que vocês já conheceram? Então, olha, primeiro foi o Sr. Armando, depois foi o Sr. Padre Artúrio, depois foi o Sousa, e depois foi não sei se o Serafim foi antes, ou foi o Serafim. Já vamos em 4, não é? Sim, e depois foi o senhor, como é que ele chama? O Rui Picado, senhor Rui Picado. Sim. E a seguir ao senhor Rui Picado é a maestrina, minha filha, Ângela, que nós vamos conversar. Há 30 e tal anos. Pois, eu acho que deve ser há 30. Há 30, não é? Porque sim, eu lembro-me quando foi 20 anos. Ela disse-me que sim, que é há 30, porque está lá há 33, porque esteve no coro antes. Pronto, exatamente. Pois, exatamente. Ela me explicou. E cada um tem o seu jeito depois de ensaiar, não é? Exato. Vocês adaptam-se facilmente, não é? Facilmente. Eu uma vez disse a um maestro que não gostava nada de uma canção que ele estava a ensaiar, cuidados, cuidados. Nunca achei jeito nenhum, e ele respondeu-me que eu não tinha que fazer comentários sobre aquilo que ele tinha escolhido, porque quem escolher era ele. E eu, a partir daí, limitava-se a cantar. Hoje estou sempre a repreender quando estou a dizer que não gostam disto ou daquilo, porque apanhei a lição daquilo que ele me disse. Mas aprendeu, não foi? Aprendi. E Dona Lúcia, é difícil, não sei se vocês decoram, porque vocês têm sempre as partituras convosco, não é? Mas é difícil aprender porque... Pois o pior é quando as peças não são em português. Que são muitas, não é? Quase todas. Pois. Agora é quase todas. Antigamente era português, latim, não passávamos disto. Ou espanhol também chegámos a cantar. Agora estas peças em inglês, primeiro que aquilo se mete a carne na cabeça, não é fácil. E vocês costumam ensaiar em casa também? Também. Porque o meu marido põe lá no computador e depois estão as nossas vozes e nós lá vamos cantando, que é para quando chegarmos ao ensaio, pelo menos
sabermos que é assim, o tom, pronto, a música é esta, se não chegamos lá já não se lembramos de nada, porque isto não é fácil estas cabeças agora fixarem, tanto que a maestrina diz, eu estou agora a ensaiar, chega aqui sexta-feira, já não se lembram de nada. E isso acontece. Ela tem muita razão, mas também tem muita paciência, também ralha muito ela. Ai, Jesus, ela vem daqui a pouco já lhe. Ela ralha muito. Ralha. Bom, se calhar tem que se impor um bocadinho. Os três uníssonos a dizer que ela ralha muito. Que ela. O tio diz que ela tem um ouvido tísica, nunca viu um ouvido como o dela, o tio que era tenente-coronel, e que é por isso que ela dá conta de tudo que a gente não faz bem. Não há de ser fácil mas ela controlar. mais é comigo. É? Então, mas porquê que será? Porque, olha, porque é mãe ou porque se porta pior que os outros? Eu acho que não. Quando ela quer ralhar com os outros, ralha comigo também. Às vezes até nem fui eu que fiz nada e ela ralha comigo. Estou a mentir, meus colegas. Eu digo assim, bolas, coitada da Irene, ela é que tem que estar sempre a ouvir. Mas pronto, a Ângela também, a certos aspectos, tem razão. Está a ensaiar. Começam lá uns 2 ou 3 a conversar. E pronto, isso também destabiliza, não é? Eu também não gosto que esteja tudo em silêncio para todos aprendermos, mas pronto, sempre lá há alguém que gosta de estar a badelar nas horas dos ensaios. Olha, eu estava agora a pensar na Lelita, que ensaiar a Lelita deve ser obra. Ela está-me a mandar uma mensagem a dizer que tem tantas saudades, mas eu acho que ensaiá-la deve ser obra. Não, é que eu acho que ela nunca deve estar calada. Pois não, Sr. José? Não. Lelita, desculpa lá, mas deve ser. Eu acho que todos se portam bem. Só que o problema é este. Aquilo, no fundo, acabamos por arranjarmos ali um grupo de amigos entre todos, não é? E antigamente talvez até fosse mais que hoje. E claro, a gente gosta sempre de ter uma fofoquice com o vizinho tal. Claro, e é no dia do ensaio. E às vezes a maestrina está a ensaiar um naipe e o outro naipe está a conversar com o colega, não é? Claro, e às vezes aquilo na conversa-se, embora seja a cochichar, mas é um cochichar alto e perturba. Nós também utilizávamos um sistema que era fazíamos um intervalo de um quarto de hora a umas horas, onde íamos lá, tínhamos um bar, víamos qualquer coisita e pronto, e conversávamos. Hoje as coisas já são todas diferentes, porque nem há sítio para bar, porque a sede realmente é pequena, não é? É muito pequena. E para tanto agrupamento e para tantas coisas que é preciso, só a banda tem muitos instrumentos, todos têm, não é? Nós também temos de ter um piano e assim. É muito difícil, por isso é que acho que realmente, se há perspectivas de arranjar uma sede. Depois vão ter bar. Eu tenho que falar nisso aí. Eles têm que ter um bar que é para vocês cochicharem tudo para depois irem para os ensaios. A Dona Lúcia queria-me contar alguma coisa nos ensaios. Já no tempo ainda do Sousa. Estávamos todos muito bem a ensaiar. O Sr. Eloy, que é que ele se lembrava de levar alfinetes. Então estávamos muito bem todos a cantar, de vez em quando ouvíamos ai! Ele dava uma picadela no que estava à frente. E o Sousa, mas o que é que se passa? Pronto, a coisa lá acalmava, mas acontecia isto montes de vezes, nós já sabíamos o que era, não é? São recordações que vocês têm e que são momentos giros. Eu direi que todos os maestros que lá passaram, quando mandavam impor de silêncio, eu acho que isso era sempre feito, e que agora com esta maestra, porque é muito conhecida e é de cá, eu penso que as pessoas não fazem, ou ela não se impõe para que estejam em silêncio. Então tem que ralhar mais, já vi. E então ela vai aos arames. Também é uma pessoa com muito trabalho, muita responsabilidade, e eu acho que as pessoas do coro também têm em conta isso, daí lhe desculparem às vezes os nervos dela. Tem que ficar ali direitinhos, como deve ser, para ensaiar no coro, não é? Olha, eu só gostava de fazer mais uma referência ao início.
Não se imagina o que era o coro no princípio com o Nené, o Zé São Paulo, né, o Zé Alves. Era uma paródia, aquilo toda brincavam no carnaval e diziam sempre anedotas assim, mesmo até às vezes durante o ensaio tínhamos que parar de ensaiar porque aquilo era uma paródia infernal e realmente aquilo criava-nos boa disposição. Só quem viveu aqueles momentos é que pronto, tem saudades disto. Também éramos mais novos e só isso também era uma vontade. Mas eu também queria referir o seguinte: eu também fui durante alguns anos representante do coro. Havia um indivíduo que era responsável pelo coro perante a direção e acontecia pronto, quando éramos para ir para a França, teríamos que dar algo, um brinde aos nossos amigos de França. Idealizámos algumas coisas. Uma vez foi o irmão do Padre Artur que nos fez um emblema da AMBO em madeira, porque ele gostava muito de trabalhar em madeira. Fez um símbolo num quadrado talvez em 30 por 30 ou 40 de altura e 30 de largura, com o símbolo da AMBO, e a gente ofereceu isso. Como também eu tive o privilégio de ir no ano 2000 a França, a Angers. Fui eu, a maestrina, a Ângela Marques, e mais o marido e o Subtil e a esposa. Fomos lá ao aniversário dos 20 anos do coro. E então eles lá transmitiram-nos que nós tínhamos feito uma oferta ao coro de um painel de azulejo do nosso castelo. Uhum. E eles consideraram aquilo importante demais para ficar no coro e entregaram-no à Câmara de Anjos com o castelo. Isso também ficou sensibilizado para nós, não é? E são motivos de orgulho muito para os elementos do coro, não é? Olha, o tempo passa a voar, nós ficávamos aqui a conversar a manhã toda, mas a Dona Irene quer dizer qualquer coisa, mas nós ainda temos de falar aqui de um momento muito importante. Eu só queria dizer uma coisa. Eles, enquanto que os meus colegas foram para várias pessoas, eu fui sempre para o mesmo, porque era o maestro do coro de lá e era o presidente. Sim. Porque eu recebi-os cá a primeira vez e também os recebi na minha casa. Eles traziam 2 filhos, ficaram doentes, eu tive que lhe chamar o médico e tive que estar ali a tomar conta deles. Até fui contagiada com a doença. E então, a partir daí, eles receberam-me, aprenderam a falar português e punham a nossa bandeira nacional à porta quando eu entrava. Eu ia com o Dr. Carlos André e a Ana, que também lá dormiam, porque o Dr. Carlos André foi o grande amigo do meu marido, que o ajudou, como meu marido não sabia falar francês. Sim, como o Sr. José Vieira há bocadinho já explicou. E ajudava tudo o meu marido, era nos discursos. O meu marido fazia o discurso, ele traduzia, fazia tudo. E então, a conclusão, eu só quero dizer uma conclusão da minha estadia no coro de 50 anos como fundadora. Sim. E mais estes que estão aqui ao pé de mim. Eu, sem ausências, mesmo quando estava doente, eu ia. O coro deu muito valor na minha vida, não só no canto. Os amigos que ganhei durante 50 anos, os conhecimentos com outros coros, os vários intercâmbios com vários coros em Portugal, mas muito em especial fora do país, francês, Bethune, Angers, norte de França, repetido por vários anos. As nossas deslocações, não só em Portugal, de norte a sul, como as nossas ilhas, Madeira e Açores, outros países que possivelmente, se não fosse o coro, eu nunca teria conhecido. França, Tours, Paris, Bethune, Bélgica, Inglaterra, Praga, Espanha, Norte e Sul, Santiago de Compostela, Madrid,
etc. Isto dá uma força de viver. Possivelmente é por isso que eu ainda aqui estou tão velha. Que bom, que bom. Eu ia pedir uma mensagem a cada um, a Dona Irene já deixou a dela, vou pedir aos outros dois, mas antes queria só falar daquele momento em 1972 em que vocês foram ao teatro, ao cinema, como é que se chamava exatamente? O Cineteatro de Vila Nova. O Cineteatro de Vila Nova de Orém. Como é que foi aquele momento? Como é que era o vosso estado de espírito? Como é que era? Estavam nervosos, não estavam? Como é que foi? No fundo, nós, naquela altura, a gente éramos novos, não tínhamos assim tanto nervoso como hoje, como atualmente. Acho que já também não me recordo. Isso era ao contrário, agora a experiência. Não, porque a gente, o maestro também nos dava confiança e a gente cantou tudo em português. Por acaso, na exposição que temos na Câmara que abre hoje e está até o dia 27. Está lá a minha primeira pasta do coro, onde tem a primeira canção, logo no início está lá um manequim com a pasta, onde era o Jasmim caiu do céu, assim, qualquer coisa. Pronto, e a gente, como era português e era assim tipo popular, foi bem, foi fácil, não é? Foi fácil. Acho que, pronto. Foi um momento muito marcante também para vocês. O momento marcante continua a ser nestes anos que vamos vivendo, porque já há tanto tempo. Eu também colaborei em grande parte na celebração dos 25 anos, porque fui eu o idealista do como é que vimos fazer as comemorações. E tive o privilégio de ter pessoas no coro que ajudaram. Aliás, o coro colaborou todo, e nós temos um livro editado que eu também idealizava, embora não era com aquele brilho que está. Foi o Dr. Zé Fernandes e o Eduardo Graça que o elaboraram e depois mandou-se imprimir, que ficou para a história, ainda hoje existe. Pronto, eu realmente tenho algumas marcas. Fizemos muitas noites de fados para arranjar fundos para as nossas viagens, muitos festivais de sopas, muitas coisas. Inclusive nós gravámos um primeiro CD. Tem uma história também muito engraçada, que foi eu na altura era representante, foi uma empresa de Coimbra que me mandou para a banda e a banda deu-me aquele papel em que nós tínhamos que pagar 200 e não sei quantos contos para termos para gravarmos, e depois tínhamos acesso a 200 CDs ou coisa assim. Já não sei bem o número, não é? E a direção não tinha dinheiro, disse que não fazia. Claro, no coro era unânime em que se vamos trabalhar, temos que fazer, temos que ir gravar e não sei quantos. E então a única maneira que descobrimos, né, inclusive também foi por mim, cada um emprestou dinheiro. Eu emprestei 15 contos, a Irene mais também emprestou 15, o outro 5, o outro 10, e assim arranjámos dinheiro e fizemos a gravação. No fim da gravação, deram-nos os CDs, a gente andou-os a vender aí de porta a porta a pessoas que já andaram, e eu depois paguei e entregando o dinheiro que a quem emprestado, eu fui o último a receber. Mas foi muito engraçado. E depois também, nos 25 anos, a direção também não tinha dinheiro, coitados, era uma direção também talvez um pouco dinâmica, já eram todos assim mais da minha idade que eu tenho hoje, e então o coro, eu disse ao coro que a banda não queria fazer nada, e eles disseram: então pede uma reunião para eles não nos autorizarem, a gente utilizar o nome da banda. E então fomos às empresas a pedir, um deu 10 contos, outro deu, pronto, deu o que puderam, e com esse dinheiro a gente fez o livro, fizemos as comemorações, e pronto, foi tudo uma vivência. Realmente é um grupo, continua a ser um grupo extraordinário para estas ações que fizemos. O que é que são 50 anos do Coro Os Áureos para o José Vieira? Olha, para mim é um gosto imenso, porque assim, também colaborei para o engrandecimento deste coro. É certo que a gente deve mais aos maestros, não é? E hoje um maestro que está há 30 anos
na direção do coro, que é a doutora Ângela Marques, realmente temos que dar o valor e de por cima, sem cobrar nada à instituição, não é? Que isso ainda tem muito mais valor. Só esperamos é que ela tenha mais 30 anos para dar, não é, ao grupo, embora eu se calhar já não farei parte desses futuros 30 anos, mas pelo menos que o Coro dos Auros, que leva o rei a muitos sítios do país e como também vimos da Europa, continua a brilhar como o tem brilhado até aqui. E muita emoção de 50 anos, não é? Dona Lúcia. É verdade. Eu sempre, nunca quis sair do coro, estive sempre no coro, mas agora andava mais com esta coisa, fizemos os 25 anos, agora estamos quase a chegar aos 50, vamos lá ver se eu consigo lá chegar, e tenho tido problemas também de doença, né? Só falo por isso. Querida, o testemunho da Dona Irene é que isto a tem ajudado muito, não verdade, é? É verdade. E então, com todo o gosto que tenho estado até à data dos 50 anos, e há bocadinho a Paula perguntou como é que foi o primeiro concerto. Eu vou dizer que realmente estava muito nervosa. Eu estava. E quem estava ao meu lado era a Dona Zeca Marto, do outro lado já não me lembro quem era, e a gente agarrávamos as mãos, apertávamos as mãos umas aos outros. Isto vai correr bem. Eu nunca tinha estado num palco. Nunca tinha estado assim num palco. E então foi muito emocionante. Houve alfinetes? Não. Dessa vez não. Dessa vez não. E pronto, e agora lá vamos. Eu só peço às pessoas que vão ver o nosso espetáculo no dia 26, e hoje, que vai ser a abertura da nossa exposição com uma sessão solene nos Passos do Conselho antigos, e gostávamos de ter aquelas cadeiras todas cheias. Vão ver, que vão gostar, e vão para também nos apoiarem, que nós também precisamos ser apoiados. Nós vamos falar a seguir das comemorações dos 50 anos, mas só para finalizar, nós temos recebido algumas mensagens, e recebemos uma mensagem de um dos elementos do coro que diz assim: bom dia, Paula, admiro-me não terem dito quem mais resmungona sou eu. E a maestrina sabe, considero-a como minha filha, por isso estou à vontade com ela, não é falta de respeito. Quem é que é a mais resmungona do... É a Delfina. A Delfina. Pronto, então... Pelas últimas palavras. Portanto, ela diz que é mais resmungona, pronto. Ela tem sempre de dizer qualquer coisa, é verdade. Não é só a mãe. Não é só a mãe, pronto, não é só a mãe. Eu também tenho pena da Irene, coitada. A Irene é que é sempre paga tudo. Eu já vou conversar com a maestrina, já vou tentar perceber porque é que isto acontece. Eu vou defendê-la. O Almeida foi embora, porque o Almeida já cá não estava no coro, e a esposa até diz que queria cá vir ao nosso concerto, porque o Almeida não está cá mesmo agora. Quando se diz qualquer coisa mal feita, é o Almeida. Eu estou lá para cima, para Braga, mas é o Almeida. E agora sou eu. Agora é Irene Marques. Substituo. Dona Irene. E eu ainda quero aqui acrescentar uma coisa, porque o meu marido está-me sempre aqui na minha frente. A banda, não tinha, os elementos não tinham dinheiro. Portanto, as bandas, as direções não tinham dinheiro. Mas o senhor Fernando Marques muitas vezes mandou-me fazer a comida em minha casa para 80 pessoas, porque não havia dinheiro na banda. E a senhora fez com gosto? E eu fiz com muito gosto. As esposas dos diretores levavam-me os doces. Está aí ainda a minha Zé Fernandes, que me levou muitos doces. A esposa do Sr. João Manel, a esposa do Sr. Zé Albino. E qual era a sua especialidade? O Sr. Zé Albino é meu tio. Lembro muito bem. Sim. De ser pequenita e ali para os ensaios. Iam-me ajudar, não me deixavam lavar um prato no fim. Boa. Porque eu já tinha tido tanto trabalho. Exatamente. Tanta coisa, e distribuir funções que dava, e
e elas levavam-me os doces todos. Eu não precisava nunca de fazer doce nenhum para as sobremesas. E fazíamos lá grandes festas. Estou a mentir, Sr. Zé? É verdade, bons convívios, muito bom. Maravilhosos. Foi. Quando não havia, E havia para ele não havia problema. Tu fazes o comer. Pronto. E a especialidade aqui da Dona Irene era um bacalhau com natas muito bom. Eu estava-lhe a perguntar qual era. E a rosa E a rosa valenciana. era o que eu mas podia. eu, como sou mais de peixe, gostava muito do bacalhau. Eu fazia aquilo que eu podia, mas acho que, como eu tinha fama de cozinhar bem, não sei porque Nosso Senhor lá me deu essa habilidade, eu nunca lhe dizia que não. Maravilha. Fazia. Dona Irene Marques, muito obrigada. Dona Lúcia Vieira, obrigada Muito por ter estado aqui obrigada connosco, Sr. José também. Vieira. Foi um prazer tê-los aqui e tínhamos obrigada. tanto ainda para conversar ainda. E nós já a seguir vamos continuar a conversar sobre o Corus Auris e sobre as comemorações também dos 50 anos do Corus Auris.